Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando Caio Simão Rosa. Ele é sócio da NB Advogados, escritório especializado em franquias. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos falar hoje do tema de franquias, é por isso que vocês estão aqui, e a gente vai falar especificamente franquia do franqueador ou do franqueado? A gente vai falar do franqueador. O escritório trabalha com atendimento ao franqueador. Franqueador, para a gente entender, é o dono da franquia. Sim, é aquela pessoa que está formatando seu negócio, transformando seu negócio em uma proposta viável a ser franqueada, por aqueles que têm interesse no uso da marca desse franqueador. Muito bem. Então, vamos fazer então uma brincadeira aqui, como geralmente eu gosto de fazer no programa. Então, eu vou fingir aqui que eu sou o dono de uma loja de, vamos dizer, material de escritório, impressora, toner para toner, que mais? Papel, canetas, pastas, todo o material de escritório que é necessário. E eu venho aqui numa primeira conversa com você, poxa, você é um escritório especializado em franquias, como eu faço para franquear o meu negócio? Da onde eu começo e como o escritório pode me ajudar? A gente primeiro tem que analisar se o negócio é franqueável ou não, se existe a possibilidade da gente replicar esse modelo de negócios existente dessa empresa que tem a vontade e a necessidade de expansão, porque é uma possibilidade de expansão e a forma que isso se dá pode ser através de franquia. A marca tem que estar registrada, o negócio tem que ser algo que possa ser replicado, que tenha um modelo, e daí sim existem algumas empresas que trabalham com a formatação desse negócio de franquia. O escritório trabalha com a parte em relação à formatação do contrato de franquia, da circular de oferta de franquia, que é o documento hábil para a gente seguir dessa forma, para a gente começar a franquear. Então, algumas coisas, né? Você falou que existe uma área de domínio que é a responsabilidade do escritório advocatício, mas tem uma outra área que não é, né, especialidade, teria que ser um outro escritório. A gente teve aqui no programa, no dia 7 de junho, se me recordo corretamente, uma especialista que veio falou dessa parte de como franquear o negócio. Então, quais são as responsabilidades do escritório? Onde o escritório ajuda e onde eu tenho que recorrer para um consultor de negócios na área de franquia? Você mencionou a circular, né, que a gente vai querer entender o que isso significa. O escritório trabalha nessa questão de facilitar a parte contratual do franqueado. O franqueador, para ele começar a trabalhar, ele precisa de uma circular de oferta de franquia, que é um documento hábil previsto em lei, em que todas as prerrogativas do franqueado, as prerrogativas do franqueador, as obrigações do franqueado estão previstas. Ele recebe tudo estipulado e tudo colocado de uma forma bem clara para como ele deve seguir dali para frente. O circular de oferta de franquia é também um manual ou o manual é outra coisa? Não, o manual é uma coisa completamente diferente. Nós também fazemos o manual. O escritório faz manuais também. Então a gente tem aqui já 3 coisas que o franqueador tem que entender. Primeiro ele vem para o escritório porque ele tem que registrar a marca. Sim. Né? Aqui uma pergunta é uma coisa que o escritório faz. Sim. Tá, então tem aqui dois aspectos que interessam quando a gente vê alguma marca. A gente tem às vezes um R e às vezes um TM. O que é o R e o que é o TM? Por que tem o R e o TM? Porque não tem só um. Não é da. Então, é uma marca registrada, a outra é um trademark. Mas são conceitos americanos, né? Sim. Tá. Qual o processo de registrar a marca? Quanto tempo leva? O processo de registrar a marca é um processo um pouco demorado, é feito através do INPI, que é um órgão de depósito de marcas nacional, de depósito de marcas.
ele verifica a possibilidade de você seguir com aquela marca, haver alguma oposição àquela marca, se você consegue viabilizar aquela marca para ela se tornar um ativo da sua franquia. Entendi. Se trata de um processo de quê? De 3 meses, 6 meses, um ano? Pode demorar de 6 meses a 1 ano. O registro você deposita e você, ao final do registro, pode demorar de 6 meses a 1 ano. Muito bem. Aí, ok, venho aqui com a marca, fizemos o processo, então já mostra também que tem uma questão aqui de planejamento, né? Porque você não pode imaginar que dá para franquear seu negócio de um dia para o outro. Sim. Então, só para ter um parâmetro, a gente está falando aqui de quanto tempo de planejamento dá para franquear, desde da primeira reunião com o escritório até que de fato eu posso vir para uma pessoa e vender a minha franquia. Todo esse processo vai depender da formatação que é feita por essas empresas que não são escritório, e da possibilidade da viabilidade, da possibilidade dessa pessoa replicar o negócio, e daí sim nós formatarmos a circular de oferta de franquia e posteriormente o contrato de franquia. Isso é feito de uma maneira rápida, de 1 mês a 2 meses. Você falou aqui o circular de oferta de franquia. Aí você falou contrato de franquia. Qual é a diferença desses dois documentos? A circular de oferta de franquia traz toda a história da franqueadora, o processo de criação daquela franquia e traz dentro desse documento também o contrato de franquia. A circular de oferta de franquia é prevista na Lei 8.955 de 94 e ela traz todos os requisitos... 8.955 de 94. 895594. 94, sim. Ela prevê todos as obrigações e as previsões que devem ocorrer da franqueadora e do franqueado em relação a essa relação que vai perdurar no tempo. A circular também, em seu conteúdo, também possui contrato de franquia. Legal. A circular ela é um documento público? Ela é um documento sigiloso. Nós entregamos ao franqueado, inclusive existe você entrega um comprovante de entrega, o franqueado assina aquele comprovante de recebimento da circular de oferta de franquia, e entre o recebimento da circular de oferta de franquia e ele vir a firmar o contrato de franquia, deve haver sempre um prazo de 10 dias. Para conferir ao franqueado um prazo para verificação da necessidade e da viabilidade dele seguir dessa forma. Entendi. Então, a circular, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Então, a circular, eu recebo a circular como eu vou numa determinada franquia, eu entro em contato com eles vão me fazer assim, um documento de sigilo, né? Provavelmente vai ter um documento de confidencialidade que eu estou assinado para poder receber a circular, é isso? É um recibo de entrega da circular de oferta de franquia, para que também aquele documento não seja transmitido a toda e qualquer pessoa, mas sim ao interessado. Tem segredos do negócio, sim, da operação, de como sim, ela é feita e que ele está tentando proteger. Eu leio como eu só tenho que fazer certos nomes, franqueado e franqueador, né? Então eu sou um possível franqueador, eu leio o documento e aí eu tenho que decidir se me interessa ou não me interessa, né? Sim. Então eu devolvo o documento? Não, você fica com o documento. Eu fico com o documento, mesmo se eu não tiver interesse em continuar com a franquia. Sim, você fica com o documento. E aí, caso interessar, vai entrar na parte do contrato, sim, da franquia. O pagamento e a assinatura do contrato só pode ocorrer 10 dias após a entrega da circular de oferta de franquia, pelo franqueador. Isso é um prazo previsto, inclusive, em lei, nessa lei que eu acabei de citar. A ideia desse prazo é deixar a pessoa, você não assinar por pressão. Exato, para você ter estudar, um prazo, estudar todo o processo, até porque é um contrato bem complexo. O contrato de franquia é um contrato que prevê uma série de obrigações ao franqueado e também coloca os deveres a serem cumpridos. Só uma curiosidade aqui, um contrato de franquia pequeno ou grande vai de quantas a quantas páginas? Acho que um pequeno, 40 páginas, pequeno. Acho que depois da primeira página eu já teria adormecido. E o circular, quanto
quanto detalhado esse documento é? É super detalhado. Ele prevê a questão da marca, como vai haver como foi criada aquela rede de franquias, como ela foi pensada, quais vão ser as obrigações, o que o franqueado vai ter que cumprir dali para frente ao vir a assinar o contrato de franquia. É um documento super complexo e deve, normalmente bem mais que 50 páginas, 80 páginas. Mais. Entendi. Bem, tenho várias outras perguntas, mas a gente está aqui finalizando o nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho para entender quanto custa essa brincadeira de virar uma franquia e entender um pouquinho mais sobre esse processo. A gente volta daqui a pouquinho. Você está ouvindo o programa Plano de Negócios, com Daniel Schneider. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando Caio Simão Rosari, sócio da NB Advogados, um escritório especializado em franquias. Então, Caio, eu sou mais um empresário brasileiro maluco. Eu quero ir atrás da Calunga, quero abrir lojas para competir com elas. Eu tenho uma loja, ela está indo bem. E quero conversar com vocês com essas possibilidades. Quantos casos de franquias vocês já cuidaram ao longo da história de vocês? Há quantos anos vocês estão no mercado? Olha, o escritório tem aproximadamente 8 anos. A minha sócia, a Marina, trabalha nessa área há aproximadamente 15, 16 anos. Já atendemos diversos casos, desde o caso de um pretenso franqueador que não tem ainda ideia de como vai funcionar e fazer acontecer a sua franquia, até aquele empresário que chega no escritório já preparado, com o processo todo de formatação pronto. Quando você fala processo de formatação pronto, só explica pra gente o que você chama de formatação pronto. É a verificação do processo de franquia mesmo, de você conseguir replicar um negócio, conseguir replicar um modelo de negócio de atendimento ao cliente, seja na área de vestuário, de alimentação e por aí vai. Você está falando da parte de estratégia comercial? Isso, estratégia comercial. Se a marca é boa, ela vai pegar, se existe um método de atendimento que envolva o cliente. Sim, tudo isso tem que ser previsto. E se não for previsto, você ajuda ou você vai indicar Eu vou indicar, nós sempre indicamos a formatação através de outras empresas. Nessa área de formatação, você me indica que eu faça algumas perguntas para saber se essa consultoria é boa e adequada para o meu nicho? Olha, a pessoa que está interessada em franquear, ela tem sempre que entender se o produto dela ou o serviço dela é capaz de ser replicado. Essa é a primeira pergunta a ser respondida por essa pessoa que vai trabalhar para eles nessa questão de formatação. Mas, por exemplo, no nosso caso, uma loja de material de escritório para competir com a Calunga, eu vou chamar de Canguru. Então, a gente já sabe que é alguma coisa em tese replicável, né? A gente já vê muitas lojas desse. Qual vai ser o seu diferencial? O seu preço, a sua gama de produtos, algum diferencial em relação à Calunga você tem que ter para esse negócio seguir como uma franquia. Poxa, serviço. Serviço também. Serviço, a qualidade do serviço. Serviço, produto, preço, praça, aonde eu vou atender, de que forma eu vou atender, se vai ser num esquema menor, se vai ser num esquema maior. Menor. Eu quero pequenininho, eu quero bem distribuído para ser loja de bairro. Sim. Tá aí o seu diferencial. E o que eu procuro nessa empresa de formatação? Como eu sei se ela vai me atender bem? O que eu tenho que perguntar para ela para saber que... Olha, existem algumas empresas de formatação e alguns profissionais liberais que trabalham sozinhos nessa área, que já estão no mercado há algum tempo e elas conseguem verificar desde o primeiro contato com esse pretenso franqueador se é possível
replicar esse negócio, se é possível formatar para se transformar uma franquia. E aí vamos falar um pouquinho de preço que me preocupa, tal, o advogado assusta. Quanto vai me custar essa brincadeira entre formatação, registro da marca, circular de oferta de franquia, o manual que você falou que vocês fazem? Como eu me preparo financeiramente? Qual é o tamanho do prejuízo aí que vai ter nessa... Olha, a gente faz investimento, para falar mais sério, né? Nós fazemos sempre esse trabalho de uma forma escalonada, o franqueador, a gente sempre confunde. O franqueador pode chegar no escritório e querer só registrar a marca, ou já partir para um trabalho completo de fazer todos os documentos, a circular, o contrato e também os manuais, e daí sim a gente tem que verificar caso a caso em relação à área de atuação dessa franquia, se vai ser vestuário, alimentação. Eu não passar um valor, eu fico um pouco constrangido. Mas não é nada absurdo, é um valor justo pelo trabalho desenvolvido pelo escritório. Muito bem. Do ponto de vista até jurídico para pessoas que estão escutando esse programa e não são de São Paulo, por exemplo, o que ele tem que se certificar quando ele chama um escritório de advocacia para olhar esses documentos? Me mostra quem são as franquias que você já trabalhou, você pode dizer quem são as franquias que já foram clientes do escritório, sim ou não? Como eu sei que eu vou ser bem atendido até pelo escritório? Além do número de anos que ele está presente, mas isso por si só não vai me certificar que eu estou lidando com um escritório que conhece profundamente do tema. Olha, nós estamos no mercado há muito tempo, já trabalhamos com uma série de redes de franquia. Alguns desses franqueadores gostam da divulgação dessa questão e de que nós fomos os prestadores de serviço, outros ficam um pouco mais receosos. Trabalhamos com redes, desde redes no início de operação, para começar esse trabalho todo, até um trabalho posterior de acompanhamento e provisionamento dessa franquia, do atendimento consultivo em relação aos contratos dessa franquia e o dia a dia dessa franquia. Tanto na área de alimentação, como vestuário, também até de sementes, que é uma coisa interessante. De sementes? Exato. É uma franquia... loja de sementes? Não, é uma franquia de sementes. Aquela pessoa que está longe do centro comercial das grandes cidades no Brasil, está num lugar no interior do Brasil e ela trabalha como um franqueado dessa rede. Ela provisiona os produtores rurais a respeito desse produto, que é a semente. Qual é o tipo de franquia, assim, por um lado, mais fácil e quem é o tipo de franquia mais complexo? Você falou de vestuário, você falou de alimentação. Nesse espectro de fácil e difícil, quais são os mais fáceis? Olha, eu acho que a alimentação tem uma questão positiva e uma negativa. A positiva é de que as pessoas não deixam de se alimentar, as pessoas não deixam de consumir um produto essencial que é o alimento. Só que existe uma grande preocupação em relação ao atendimento numa rede de franquias de alimentação. O produto tem que ser servido fresco, de uma forma padronizada dentro de uma rede de franquias. O atendimento ao cliente tem que ser verificado constantemente pelo franqueador. Então o franqueado deve seguir esse padrão da rede de atendimento e produto de uma forma constante. Ao mesmo tempo sendo uma área mais fácil, de venda mais fácil, ela requer uma atenção bem grande do franqueador e do franqueado. A gente fala dessa questão de padronização, né? Eu estive fazendo a Rio-São Paulo de carro, parei numa rede de hambúrgueres conhecidas, e estava um desastre.
E aí? Em tese é uma franquia, em tese não poderia estar aquele design. Tava tudo errado. Tá, tudo errado. Desde não ter guardanapo, de não ter ketchup, de não ter mostarda, de estar uma sujeira assim escandalosa, de não ter gente suficiente para atender o caixa. É uma vergonha. E tem esse outro lado, chega para vocês os casos de... Chega muito. Nós atendemos o dia a dia de franqueadores que dependem desse nosso trabalho de verificação da padronização desses franqueados. Nós notificamos o franqueado. Um franqueador exigente e atento à sua rede de franquias deve verificar o tempo todo se o franqueado está cumprindo ou não essa padronização. E a comunicação, às vezes, não se dá somente de uma forma... livre por telefone, e-mail, o franqueado ainda assim continua não atendendo da forma que se espera naquela rede. Temos que notificar, mandar uma advertência, o contrato de franquia às vezes prevê multa em relação ao não cumprimento desses padrões. Mas como a informação do não cumprimento geralmente chega ao franqueador? Porque ele fez uma fiscalização, ele fez um cliente oculto, ele mandou vocês, como isso se dá? Ele funciona da seguinte forma, ou o serviço de atendimento ao cliente da reclamação do próprio consumidor, ou da verificação da franquia pelo franqueador através de ou cliente oculto ou também de vistoria. Normalmente não avisado de forma prévia para o franqueado para que seja verificado o cumprimento desses padrões ali em loco. Muito bacana. E geralmente da experiência... chega ao estado de romper a corda, de querer executar, você não cumpriu. Existem muitos casos que sim. O franqueado não se atenta ao cumprimento desses padrões, parece não querer. Não tá preparado, não tem a maturidade de ter aquele negócio, né? Agora, eu vou dar um caso específico aqui, eu mencionei isso numa entrevista no passado, só que eu estou mencionando de novo porque não obtive a resposta que eu queria escutar. O caso era de uma Subway, era em Brasília, e algumas semanas depois tiraram o logo da Subway, mas a loja ficou idêntica, igual a loja sem a marca. Falei, poxa, exatamente o mesmo pão, feito exatamente no mesmo forno, com exatamente os mesmos produtos que estavam lá, só tiraram a marca. Se eu fosse a Subway, eu ia ficar extremamente indignado com o que eu estava vendo. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, mas tem previsão para que não ocorra nos contratos de franquia. Existem cláusulas de sigilo, não concorrência e multas pesadas pelo não cumprimento dessas determinações. Então, quando o cara muda a bandeira, ele continua trabalhando com o mesmo produto, naquela mesma praça, no mesmo lugar... Existe uma série de instrumentos que a gente pode utilizar para que isso cesse. Muito bacana. Então, estamos finalizando agora o segundo bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho com mais algumas perguntas bem interessantes sobre franquia. Fica com a gente. Termina aqui Plano de Negócios, o programa que reúne empresários, executivos e especialistas em diferentes áreas de atuação em torno de debates sobre temas que impactam empresas e negócios. A apresentação do economista e especialista em recuperação e reestruturação de empresas, Daniel Schneider. Plano de Negócios é veiculado todas as terças, às 3 da tarde, com reapresentações às quintas, às 9 da manhã e aos sábados, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação.